Bom, gente, a taxonomia de Bloom, ela representa uma estrutura de pensamento que vai de uma camada mais inferior, mais básica, para uma camada mais superior. Ou seja, na literatura, dentro de uma ótica mais psicológica, ela diz que vai de pensamentos mais simples para pensamentos mais complexos, ou seja, maneiras de eu enxergar um determinado assunto, um determinado conteúdo de uma forma simples e outras maneiras mais complexas, ou seja, que exige de mim uma capacidade cognitiva mais rebuscada, mais aprimorada em termos do olhar sobre aquele objeto. Bom, e aí Bloom fez lá a sua pirâmide, que vocês estão vendo a imagem aí, e a base dessa pirâmide, né, dessa estrutura de nível de pensamento, na base dela vem dizendo que é o recordar, ou seja, a capacidade que as pessoas têm de lembrar de algo. Né? Isso é a parte mais simples, mais elementar. Então, ele estabelece alguns verbos que vão nos ajudar, e vocês podem ver na tabelinha um pouquinho mais à frente que eu vou disponibilizar, que me ajudam a definir que tipo de atividades, que tipo de coisa eu posso fazer para cada etapa dessa, beleza? Eu vou falando de cada uma e depois a gente vê essa tabelinha com zeros. Então, a primeira, recordar. A lembrança é uma capacidade humana importante, mas ela está nos níveis mais inferiores do pensamento, né? Da formação do pensamento. É, vulgarmente, a gente chama essa recordação de decoreba. Né? Então, quando a gente está querendo pensar na prova, usa o decoreba que você vai se dar bem, porque se o professor está exigindo só isso de você, então é mais fácil, porque a gente exercita, tem alguns exercícios para memorização, para decorar, você usando esse exercício, você vai conseguir responder direitinho lá o que o professor está querendo naquela prova, nesse nível de pensamento, que é o nível elementar, de acordo com a taxonomia do Bloom, e a gente vai ver que essa taxonomia ela foi alterada em 2001 e hoje ela tem outros paralelos, né, que a gente pode fazer análises paralelas e ver que ela ainda mesmo, apesar de ter feito em 1956, ela ainda assim está bem atualizada em termos do que ela coloca nessa estrutura de pensamento. Então a primeira, não esquece, recordar decoreba. O segundo nível da estrutura de pensamento de Bloom é o compreender. A gente às vezes decora, sabe falar sobre aquele negócio lá, repetir aquela informação, mas eu não compreendi para que serve aquilo, como é que aplica aquilo, como é que relaciona aquilo, e aí eu não consigo, de fato, dizer que aprendi sobre aquilo. Então, isso é um gargalo que já está na base dos pensamentos, né, na estrutura de pensamento aí definida por Bloom, que é a segunda camada, né, a segunda fase dessa pirâmide, essa estrutura de pensamento, melhor dizendo, e já é um problema, né? Então a gente às vezes não lembra, não sabe explicar. E realmente saber explicar é a forma mais legal que a gente pode dizer de como é que se eu compreendo ou não compreendo. Então, quando você ensina algo que você memorizou, decorou e tal, você já compreendeu sobre aquilo. Então, essa capacidade de ensinar é a capacidade que a gente tem de compreender sobre essas estruturas que a gente decorou, que a gente sabe de alguma maneira, mas eu não entendo direito. Então, compreender, segunda fase aí dessa estrutura do pensamento de Bloom. Então, vamos lá. Primeiro nível, recordar. Segundo nível, compreender. Terceiro nível agora é aplicar. Então, quando a gente pensa em aplicar, o que eu recordei, o que é que eu assimilei, né, de informações que eu recebi de diversas fontes, o que eu compreendi, no somatório desses dois eu vou e aplico. Aplico, seja fazendo um experimento, seja resolvendo algum problema, seja é, organizando um determinado tipo de material, né, fazendo uma seleção de itens dentro daquele espectro de informações que eu já compreendi. E então a aplicação ela vem de uma estrutura mais sólida, ou seja,
ela é refinada, ela é bem mais refinada do que a base, né? Porque ela é a aplicação daquilo, mostra que eu compreendi, porque eu só aplico aquilo que eu compreendo, se eu não compreendo eu não sei como aplicar, ou eu vou só chutar, então o chute não é aplicação, a aplicação é o resultado dessa sua compreensão. Então veja, essas três estruturas, recordar, compreender e aplicar, é a base dessa estrutura de pensamento que Bloom estabeleceu. Então, Bloom ele coloca ele chama de pensamentos inferiores, ou seja, é a base normal que todo ser humano precisa para poder executar uma determinada tarefa, né? Então, sem essas estruturas, você dificilmente vai conseguir desenvolver qualquer tipo de coisa. Então, são importantes, né? Por isso que estão na base do fundamento aí de Bloom, mas que são mais simples também. Então, são pensamentos inferiores, não no sentido de simplicidade, no sentido de que é bem mais fácil eu memorizar, compreender e aplicar do que os pensamentos, desenvolver os pensamentos superiores que nós vamos ver agora e que seria essa próxima camada, que é a camada do analisar. Então, quando eu penso em analisar, eu estou pensando o seguinte, eu lembro sempre de Sherlock Holmes, né? Quando falo em analisar. Porque Sherlock Holmes entrava dentro de um lugar e aí ele olhava os elementos e prestava atenção, analisava a situação, compreendia o que é que tinha, captava todas aquelas informações e chegava com uma dedução que às vezes ninguém entendia de nada, como é que ele chegava naquela conclusão. Isso é a capacidade analítica, né? Uma capacidade de um pensamento já superior, de uma visão de relações de múltiplas coisas que o meu pensamento vai formular e vai estruturar para que eu possa dar uma resposta sobre algo que está sendo requerido. Então, eu analiso aquela estrutura, analiso aquele espaço, comparo, relaciono, né, faço projeções. Então, isso é a parte de análise e isso é considerado por Bloom já a base do pensamento superior. Pronto, e aí depois dessa camada de analisar, vem a camada de avaliar. Avaliar, ela é muito importante, né? Tanto é que está numa capacidade lá em cima, quando a gente consegue avaliar, é porque a gente consegue emitir juízos de valores sobre toda uma estrutura que nós estamos visualizando. Então, eu avaliando, eu já consigo agora perceber detalhes, porque eu sei analisar, eu sei aplicar, eu compreendo o que está sendo feito, eu memorizo algumas instruções que eu coloquei e aí eu tenho capacidade de avaliar. Né? Então, avaliar, como a gente já viu, não é dar nota, não é apenas aplicar um instrumento, mas avaliar é a gente conseguir fazer um julgamento de valor sobre uma situação, sobre um processo, sobre um produto, sobre algo que foi construído e como ele foi construído, as relações estabeleceram nesse processo. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande, então exige de mim um pensamento mais sofisticado que Bloom estabelece aí quase que no topo da pirâmide, mas ainda não é o topo. Segura que eu vou dizer para vocês qual é o principal que Bloom estabelece, tá bom? Pronto. A camada mais superior dentro da estrutura de pensamento de Bloom é criar. Então veja que a criar é a capacidade que você tem de combinar as coisas para resolver um determinado problema. Então eu crio uma ideia, eu crio um produto, eu crio com base de um monte de análises, um monte de informações que eu coletei, compreendendo aquelas informações, analisando aquelas informações, né? Percebendo as relações que tem dentro dessa estrutura, né? Analisando ela, fazendo essas junções das coisas, e aí eu avalio esse processo todo para eu poder dizer, agora eu sei como é que eu vou fazer, eu vou criar isso daqui, porque isso aqui vai solucionar um determinado problema. Então, essa capacidade criativa, né, essa capacidade de criar, ela está no topo da pirâmide, né, da estrutura de pensamento definida por Bloom.